A partir deste momento, convosco e em direto no canal do YouTube VWR Audiovisual, aqui estamos com o estúdio virtual desta semana. A equipa está preparada, vou pedir que se apresentem, porque vamos começar pela Mena. Olá, boa noite. Boa noite, mundo. Boa noite, equipe. Boa noite, Joseph. Um prazer estar aqui novamente. Eu estou falando de Lisboa. Obrigado, Mena. Fatinha. Olá, eu sou a Fatinha Carvalho Rocha, estou a falar dos Açores. E hoje está cá a Sónia. Viva a Sónia! Por falar na Sónia, vamos a ela. Sónia. Olá, boa noite. Eu sou a Sónia Sousa. Boa noite, equipa. Boa noite, Joseph. Boa noite, meninas. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem. E estou felicíssima por estar aqui hoje com vocês. Ai, que bom! Vamos então até a Holanda. Boa noite, gente, a todos que estão presentes aqui, as pessoas que também ainda vão assistir. Bom, eu moro na Holanda, moro no sul da Holanda, em Maastricht. Estou contente de estar voltando de novo, né? Depois de umas férias maravilhosas, estou aqui de novo. Bem-vindas, meninas. Em especial, bem-vinda de novo a Sónia, que acho que esteve de férias por aí. De vez em quando ela entra de férias, mas depois volta. Pois bem, estamos só a aguardar também agora a entrada da Celinha, que possivelmente dentro de pouco tempo aí estará connosco a fazer-nos companhia. Pois bem, tema de hoje é uma pergunta. Jesus Cristo era comunista? Precisamos primeiro conhecer, para responder esta pergunta, precisamos primeiro conhecer e entender o que é comunismo na sua essência. Portanto, a resposta poderá ocorrer consoante o entendimento que cada um tenha sobre comunismo. E a Celinha já está. Bem-vinda, Celinha, diretamente de Fortaleza. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Pois bem, estava a dizer que precisamos primeiro conhecer e entender o que é comunismo para poder responder à pergunta que é precisamente o tema de hoje. Jesus Cristo era comunista? Mena, como foi a primeira a entrar, é a primeira que vai. Ela não está. Bom, Mena, Jesus Cristo era comunista? Eu não diria que ele era um comunista. Eu diria que ele era uma pessoa que estava indicada a ser pelos pobres, talvez, pelos mais oprimidos, pelos mais simples, porque ele nasceu no lugar de oprimidos. Então, eu acredito que ele não era comunista. Ele tinha, sim, o cuidado pelos pobres. Terminou aí, então? Terminei. A resposta dessa, terminei. Eu vou falar com uma filósofa e que é entendida nestes assuntos bíblicos e não só, não é? Estou a falar da Silene, e ela fala-nos de Holanda. Silene, Jesus Cristo era comunista? Bom, eu realmente estudei filosofia, teologia da libertação, e dentro dessa nossa linha de pensamento na teologia da libertação, a gente foi muito baseado, né, pelo Marx. Então,
não vou falar muito né, da filosofia, mas da questão de Jesus Cristo. Se for nessa... Não é que não vejo, na minha visão, não vejo Jesus comunista, mas que ele teve umas atitudes com relação muito parecida com um método do Karl Marx, na questão de uma análise social da sociedade da época de Jesus. Que, exatamente como a Almena falou, que Jesus Cristo fez opção pelos marginalizados da sua época, né? Dos pobres, dos doentes, todas aquelas pessoas que eram exatamente, não eram acolhidos pela sociedade. E então a opção de Jesus foi exatamente acolher, trazer de volta essas pessoas para a sociedade, através do amor, da compaixão, né? E da solidariedade, do respeito, e ensinando, através dessa atitude de Jesus, ensinando as pessoas a ser valorizada, a se libertar também daquelas condições que essas pessoas viviam. Então, é muito pesado, vamos supor. Eu não vou dizer que Jesus era comunista. Pode ser que, na minha forma de pensar, Jesus era humanista. Nesse sentido dele ser, acolher, exatamente ajudar as pessoas a se libertarem daquela situação. Enquanto que, na filosofia de Karl Marx, também foi nessa linhagem também de pensamento, que essa divisão tem duas direções do marxismo, né? A direção materialista mesmo, da luta de classe, mas também fazer com que a pessoa tome consciência de se libertar da situação, né, que vive como escravo dentro de um sistema social. Então, a análise também do Marx era nessa questão da análise social, da divisão, da escravidão, como até hoje existe, né? Então, é muito... Na minha visão, Jesus... Até porque a teoria de comunismo, na época, não existia, na época de Jesus, né? Mas que ele teve umas atitudes parecidas, né, com a filosofia de Marx, teve, né? Mas não vou aqui falar que Jesus era comunista. É isso, por enquanto. Jesus Cristo era comunista? Inevitavelmente temos que falar no comunismo, que é uma ideologia política, social, filosófica. Se nós virmos o que é que fez Jesus Cristo, ele não foi filósofo, ele não foi político, ele não foi sociólogo, ele não foi nada dessas coisas. Até porque ele veio ao mundo em nome de uma identidade espiritual, não é? Deus. Agora, o que é que Jesus Cristo fez no mundo? Não foi ele que dividiu o pão e o vinho e deu de uma forma igual a todos. Não foi ele que disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que é que Jesus Cristo fez? Eu acho que ele fez tudo isso. Na altura não se falava em comunismo. Mas já os filósofos antigos, e isso já é dali da área, né, porque eu não percebo muito essa área, o Platão já dizia que as sociedades não tinham classes. Portanto, em que é que ficamos? Dar esse nome assim tão forte a Jesus Cristo é ou não é adequado? Pois bem. Temos que ver quais foram as suas atitudes, e ele teve atitudes realmente
ele defender sempre os mais fracos. Exatamente. Celinha Lopes. Celinha Lopes parece triste. Estás Está triste, connosco hoje. Ela parece triste, Anda. mas não está triste. Olha o sorriso dela. Veja Oh, você. amor, ela tem um sorriso melancólico. Minha querida Celinha. Conforto. Eu estou um pouquinho mais velha hoje, né? Aí a gente fica assim meio que, né? 24 horas depois que está começando o novo ano, a gente fica meio que balançada, está começando a fazer reflexões, tá? Não, gente, é porque eu passei mal hoje de manhã e aí eu estou bem, mas está tudo bem, está tudo bem. Isso é que é importante. Isso é que é importante. O importante é estar bem. Pois é, tá, tudo bem. Eu tenho um karma na minha vida, não sei se é karma ou se é predestinação, que o mês de maio é muito importante, né? E aos 15 anos, uma semana antes dos meus 15 anos, eu fui ao enterro da minha tia. Agora, na antevéspera do meu aniversário, eu fui ao enterro do meu cunhado. Então, assim, aí eu disse, maio, tudo bem. O pessoal está mudando de plano em maio, então deixa estar, né? E cruzaram os caminhos, cada um dos seus caminhos, né? Em paz e com muito amor, né? Mas hoje, realmente, eu fiquei meio... Parece que aquele velho chavão, a ficha cai, né? Aí eu amanheci um ano mais idosa, tão bonitinha essa palavra, né? Idosa, né? Evoluída. E minhas ideologias, né? Esquerdistas, né? Bem semelhantes, se formos analisar Jesus Cristo por essa ótica, bem semelhantes à de Jesus Cristo. Mas eu nasci no dia de de Nossa Senhora Auxiliadora e de Santa Sara, aquela que estava ali, né, com Jesus. Era uma daquelas, né, pessoas maravilhosas que cuidava lá das pessoas, enfim. Mas, assim, se a gente for olhar pelo lado filosófico, a Silene já pôs aí a colocação dela, é muito interessante, tem a ver. Penso eu também, que é mais ou menos por aí. Eu não por mais esquerda que sou, eu não... Tem coisas de Marx que eu não aceito. Mas, enfim, uma das coisas mais importantes que eu acho o olhar que eu tenho sobre Jesus Cristo é que ele é aquele cara que passou a viver na minha vida desde quando eu me entendi de gente, né? E eu sempre tive muita fé no que ele falou através das escrituras, através das menções dos espíritos, da chama violeta, de todos os lugares, de todas as fontes que eu pude beber, né? Mas, assim, quando o comunismo fala ausência de classes sociais, aí eu fico a refletir. Será que ele foi um predestinado? Quer dizer, ele foi um predestinado, mas será que ele foi um predecessor? Será que ele foi um predecessor? Olha aí eu falando besteira. Será que ele foi uma pessoa que previu também esse tipo de coisa? Porque a gente não estava lá para vê-lo, a gente só sente, né? Então, na medida em que a gente vai evoluindo, e esse nosso caminho de evolução, para uns não são compreensíveis, para outros o são, a gente percebe o quanto que, através de tudo que se lê e através da fé que se tem nele, na pessoa, na grande energia que foi esse homem, que é esse homem, dentro de cada um de nós, a gente percebe realmente que ele tinha uma das coisas mais importantes na filosofia comunista, que é exatamente a ausência de classes sociais, que todo mundo é igual, que todo mundo tem pecado, que todo mundo não tem que estar sentindo
raiva dos outros, etc. Né? Então, assim, ele falou muita coisa bonita, era um filósofo maravilhoso. Então, penso eu que ele era esquerda, isso aí era. Porque se ele viesse agora, digamos, vamos supor se ele viesse agora, minha gente, iam fazer tanta fake news de Jesus Cristo que vocês não imaginam. E muitas vezes a gente vê que a inteligência artificial traz Jesus ao vivo e a cores para a gente, não é? Então, é o que eu penso, assim, para responder essa pergunta. Realmente ela é muito complexa, viu, Joseph? Foi Tremendamente, propositada. Foi tremendamente, propositada. tremendamente complexa. Nos dias atuais, discutir Jesus Cristo não é fácil, não. Tem que Não, não sentir é fácil. Jesus Cristo. Aí é diferente. E a Sónia, o que é que ela pensa? O que é que eu penso? Ora bem, o comunismo foi fundado por Carlos Marx e tinha como base a igualdade social. Eu não gosto de misturar as águas. Uma coisa é o comunismo e o seu fundador, e outra coisa é a de Jesus Cristo. Eu tenho feito um estudo bastante profundo de influência da Bíblia nos últimos meses e eu vou falar daquilo que eu aprendi e daquilo que eu conheço e daquilo que eu penso. Jesus Cristo não foi nenhum filósofo, não foi político, não foi humanista. Jesus Cristo simplesmente é o Filho de Deus, que veio não só para explicar a palavra de Deus que estava escrita, como para cumprir uma profecia que foi que fala a Bíblia sobre o profeta Isaías fala na Bíblia, e como resgatador do ser humano. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo foi um resgate pelos nossos pecados, pelo pecado original cometido por Adão e Eva. É claro que Jesus foi um homem marcante, pela forma como agiu, pela forma como transmitiu a sua palavra, que no fundo é a palavra de Deus. Eu não quero misturar Jesus na política nem em nenhuma filosofia, porque Jesus Cristo tinha um objetivo só, que era cumprir a palavra de Deus, a palavra do Pai. E foi isso que ele fez. Ele entregou-se, sofreu na carne, foi condenado e morto como um ladrão comum, quando ele foi o maior homem que esta humanidade alguma vez vai conhecer. E é isso. É a minha opinião. Muito bem. Como eu disse no princípio, é necessário conhecer, é necessário entender o que é comunismo. Porque quando eu pensei neste tema, é porque o mundo inteiro pensa que comunismo é aquilo que aconteceu e que acontece em Cuba, na Venezuela, na China, etc. Essa gente está toda enganada, porque a essência do comunismo não é o Cuba, não é todos esses países que nós conhecemos que se dizem comunistas. Ora bem, é preciso desmistificar o comunismo, porque a essência do comunismo é totalmente diferente daquilo que é apresentado por esses partidos, por esses países, etc. Se nós lermos um pouco, portanto, eu tenho aprofundado um pouco, tenho tentado estudar um pouco o assunto. E é preciso ver uma coisa. O que existe em Cuba, o que existe na Venezuela, na China, etc., isso não é comunismo. Nunca
houve um país comunista no mundo inteiro. Bom, esta é a minha opinião. Nunca houve um país comunista no mundo inteiro. Porque esse comunismo que dizem que é o comunismo, isso não é comunismo. Isso é uma designação que não é minha, mas é social-fascismo. Portanto, é o fascismo mascarado de socialismo, vamos assim dizer. Porque segundo o que eu ando a estudar, o que eu ando a tentar entender, socialismo é um dos pontos mais próximos do comunismo. Para quem não sabe, ou para quem nunca se debruçou sobre o assunto, o que lhes digo é o seguinte: os países nórdicos da Europa, como a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, a Finlândia, esses são os países onde as pessoas vivem melhor e são os mais próximos da realidade comunista. E a Celinha ainda há pouco mencionou a tal sociedade sem classes. Isso nunca foi possível ainda. Mas, se nós olharmos para os países nórdicos, como a que eu citei agora, ali tem educação que não é paga, ali tem trabalho que é pago justamente, ali tem saúde de graça, tem um monte de coisa que se aproxima do ideal que seria o comunismo. Portanto, minhas amigas, o que eu vos digo é a minha opinião, cada um tem a sua. E foi propositadamente pensando neste assunto, que é a essência comunista, que muita gente... O mundo está completamente enganado. E isso é que é preciso desmistificar. O que é preciso é estudar o que é na realidade o comunismo. Porque o comunismo nunca existiu em lado nenhum. Era bom que existisse. Isto consoante a essência, a sua essência. Mas não há nenhum país, não há nenhum partido que seja comunista. Todos esses países, como eu disse há pouco, são sociais fascistas. Ou seja, o fascismo mascarado de socialismo, que é a via para o comunismo. Portanto, esta é a minha opinião. E parece que vai ao contrário daquilo da ideia que foi aqui exposta. No entanto, a Mena diz que não, portanto... Eu concordo consigo. Vamos lá comentar. É assim, para mim, a nível de... Para já, Karl Marx, para mim, é um deboche, único e simplesmente. Quem conhece a história de quem escreveu sobre o comunismo, ele era um miserável. Ele tinha uma penca de filhos que passavam fome, que passavam necessidades, e ele morreu na miséria. Alguém, um dia, pegou naquilo que ele escreveu e resolveu aplicar. Agora, eu concordo com o Joseph, porque é assim, todos os países comunistas, ditos comunistas, eles dependem, eles são capitalistas. Então, se eles são capitalistas e eles não dividem o seu pelos outros, porque eu acho muito engraçado é dizer assim, não, vai lá e tira, porque essa é a ideologia dele. O cara tem isto, é muito, então tu vais lá e tiras-lhe, que dá para dividir por 5. Então, isto é capitalismo colocado aos que têm necessidade e os incitam a ir tirar dos outros. Portanto, vão tirar dos capitalistas. Em relação a Cristo, eu vou voltar a ele outra vez. Me desculpem, mas eu vou dar uma puxadinha mais para trás, saindo da Bíblia. Eu acredito piamente que Jesus, apesar de ele ter vindo com um predestinado, mas ele tem uma influência muito grande, se forem olhar, no budismo.
porque grande parte da filosofia que ele usa, grande parte das coisas que ele usa, foram ditas 600 anos antes do nascimento dele por Buda. E Buda era um homem filho de gente rica que um dia resolveu partir, teve contato com a morte, coisa que ele nunca tinha tido, porque tudo era proibido para ele não passar pelos sofrimentos que a vida lhe traria, e ele isolou-se. E Cristo fez exatamente a mesma coisa. Tanto que nós sabemos da vida de Cristo até aos 12 anos, mais ou menos, e depois dos 12 anos até aos 30 ele desaparece. Ele andou pelo mundo, ele andou pregando, mas ele desaparece. E quando ele vai para o Monte Sinai e faz os 40 dias de jejum, de penitência, ele faz exatamente a mesma coisa que Buda fez. Se lerem um e se lerem o outro, vão pensar da mesma maneira. Aí está a minha posição de que eu tive o privilégio de ter uma Bíblia, que era um livro deste tamanho, mas que não tinha só uma Bíblia católica. Tinha vários livros lá dentro. Então, eu abri aquele livro, as meninas do Brasil conhecem, é a Barça, aquela Bíblia da Barça que é enorme, e tem os 5 livros lá dentro. As 5 religiões principais estão ali dentro. Então é assim, para mim, Cristo continua sendo um iluminado, refletindo as coisas que o Pai Celeste lhe mandou, mas que ele foi procurar, ele foi beber noutro lugar para continuar a vida dele. No fim, ele teve a resignação. Ele foi resignado. Ele teve uma altura, quando vocês dizem que ele não é político, ele é político, sim. Quando ele entra no templo e põe os mercadores todos para correr, porque eles ali era um lugar de oração, não era um lugar de vender dinheiro, de se fazer negócio, era para se encontrarem na religião perante o Deus, que seria a essência, e ele derruba tudo. Por quê? Não era aquilo que era previsto fazer naquele lugar. Então ele era político também. Isso é um assunto, esse assunto da vida de Jesus Cristo entre os 12 e os 33 anos, foi algo que já passou por aqui pelo programa, mas no modelo antigo. Mas isso é algo que nós devemos trazer, porque a Bíblia, pelo menos a Bíblia que eu conheço, as diversas versões que eu já tive a oportunidade de passar por elas, a Bíblia é omissa, precisamente, sobre Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo entre os 12 e os 33 anos. Completamente. Precisamos saber o que é que se passou aí. Precisamos saber como é que foi a vida de Jesus. O que é que ele fez, o que é que não fez, por onde é que ele andou, por onde não andou. Bom, mas voltando agora ao tema, eu pergunto. A Fátima gostaria de ser comunista? Eu já me interroguei várias vezes se serei ou não comunista. Porque se a ideologia defende a igualdade de direitos, porque toda a gente merece e tem o direito a ter o mínimo para viver com dignidade, e nós não sabemos que isto não acontece. Em Portugal, atualmente, as médias das rendas de casa caem nos 500, 600 euros e as pessoas ganham 800. Portanto, que país é esse onde nós vivemos?
E às vezes eu penso, será que eu sou comunista? Mas depois, quando eu penso nos tais países que vivem... o comunismo defende a abolição da propriedade privada, mas não teremos nós direito a ter as nossas coisas? Mas eu estou defendendo isso só a nível da satisfação das nossas necessidades. Eu não estou a falar de impérios, que é o que acontece nos países comunistas. Eles, no fundo, são poderosos. A Rússia... Capitalistas. Eles não são nada comunistas, eles são capitalistas. E isso é um contrassenso. Quando a gente pensa na essência do comunismo e pensa naquilo que... Eu não conheço os países, mas a gente lê, a gente vê notícias, a gente sabe... comunismo é aquele, não é? Será aquilo ser comunista? Não é. É a via, é uma das vias para o comunismo. Portanto, esses países são denominados sociais-democratas. Eu penso que eles agarraram, foi na ideologia, na política, e transformaram aquilo à sua maneira. E para não perder o poder na mão, eles impuseram tudo aquilo que está lá. E nós sabemos que o povo continua a viver de forma miserável, enquanto que há outros que vivem de uma forma... Vamos pensar, por exemplo, em Angola. Angola é um país comunista. Eu tenho no Facebook vários amigos angolanos com quem eu converso e gosto muito de conversar, eu gosto muito de aprender. O Facebook também é uma forma de se aprender. Tem as duas vertentes. E eu aqui há pouco tempo falando com um jovem médico militar que trabalha numa instituição militar, e a falar sobre por exemplo, a segurança a nível do bloco operatório. E eu falei algumas coisas que sabia a nível de Portugal. Portanto, naturalmente são coisas sigilosas que a gente não pode estar aqui a falar. E eu falei. E ele disse-me assim, não, no meu bloco operatório a segurança que existe é de 75%. E eu disse, mas isso é ótimo, isso é grande. E ele disse-me assim, atenção, veja lá o que eu escrevi. Menos 75%. Menos. Qual é a qualidade de vida que essa gente tem? Eu conheço um professor em Angola, oxalá que ele não me esteja a ouvir, que eu não gosto de crianças, mas que teve uma filha doente e tinha uma coisa atópica na pele. Precisava de um remédio. E o remédio era tão simplesmente um sabonete de glicerina que eles não podiam comprar. Um professor na Angola não pode comprar um sabonete de glicerina para o seu filho tomar banho. O comunismo é esse. O comunismo destes países é o poder que eles têm na sua mão para viverem à grande e à francesa, enquanto o povo passa fome. Submeteu o povo. A Angola podia estar muito... A Angola está mal, não é? Mas bastava o saneamento básico, vacinas, educação e saúde para aquele país florescer. E justamente eles não investem para a população não ter direitos e não exigir mais nada. Eles continuam a passar fome. Um professor não tem dinheiro para comprar um sabonete de glicerina para lavar o seu filho. Mas é isso é o tal comunismo que muita gente fala e que tem medo desse comunismo. Eu não quero esse comunismo para mim. Exatamente. Há pessoas que apregoam outras coisas. Eu conheço gente que defende o regime de Cuba com unhas e dentes. Gente que conhece Cuba e já lá esteve. Eu conheço gente boa, gente muito boa, gente que não é rica, que vive, que sobrevive, como a maior parte de nós em Portugal, e que defende o comunismo com unhas e dentes. Mas qual é o comunismo? Todos têm direito à cultura, todos têm direito à educação, todos podem ser médicos, engenheiros, ou lá o que querem. Eu não conheço Cuba, mas tenho tanta curiosidade para saber. O comunismo é esse, que deixa o povo. Eu vi aqui há tempos uma entrevista em Cuba, um professor universitário que vivia numa casa que parecia um barraco. É isso é o tal comunismo que toda a gente tem medo. Eu não quero ser esse tipo de comunista. Agora, se o comunismo é
que todos têm direito a viver de uma forma condigna, eu defendo isto. E é daí a minha admiração pela figura de Jesus Cristo, que não sendo político, não sendo filósofo, não sendo economista, não sendo nada, defender tudo isso. Porque lá está. Ele dividiu o pão e o vinho de uma forma igual. E falou na história do camelo. Pensar que um camelo passa num fio de um agulho é um absurdo. Era mais fácil do rico ir para o céu. E ele justamente disse o contrário. Porque a Igreja Católica, eu sou católica por convicção, porque nasci na Igreja Católica, é uma coisa cultural, a sociedade onde eu nasci era assim. Mas a Igreja Católica tem cometido muitos erros. E podia acabar com determinadas coisas. E o outro dia eu vi um comentário de uma pessoa que eu conheço, um amigo que eu conheço, e pus-me a pensar. Os papas são os representantes de Pedro na Terra, não é? São os que vieram depois de Jesus Cristo. E ele condena a atitude dos papas ao longo dos tempos. E porque se os papas tivessem outras atitudes, as coisas poderiam mudar. E agora vem um Francisco que diz coisas novas, né, e coisas diferentes, dá uma patada no chão, né? E toda a gente fica, uns ficam muito encantados e outros ficam Assoberbados. Será que para trás já não devia ter havido outras patadas no charco e as coisas podiam ir mudando gradualmente? Com certeza que não teríamos situações como as que temos hoje em dia. Exatamente. E são as situações que nós sabemos, não é? Exatamente. Se a linha declara-se de esquerda, o que é que falta essa linha? Essa linha declara-se de esquerda, esquerdista, certo? Sou. Exatamente. Sempre fui. Agora vai essa pergunta. O que é que falta? O que é que falta à esquerda para atingir a essência comunista? Vergonha na cara. Ai, que Rosalinha! É por isso que eu Tu estava fazendo assim. falta, mulher. Meu Deus do céu. A vergonha na cara, é isso mesmo. Só isso. Só isso, porque tem uns... Minha gente, pelo Pronto. amor de Deus. Atenção. Olha só. Se o número estiver cara, falado, não se pode falar. Um cara como Jesus Cristo, que era de uma elevada moralidade e sabedoria, que o mais perfeito modelo assim, o mais perfeito modelo que a humanidade pode aspirar. Eu vou dizer que ele era comunista? Não sei. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente aspira a algo semelhante ao que ele pregava. Pelo menos aqueles que têm fé. No Evangelho, há muitos evangelhos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele define Jesus dessa maneira, né? A visão espiritualista dele, a visão espiritualizada que ele tinha. Mas eu era criança, eu estou falando isso, que eu me lembrei que quando eu era criança, tinha aquela história que comunista comia criancinha. Então, assim, eram umas coisas assim, tão ridículas, porque é aquela história, para falar daquilo que você desconhece. Então, quando eu falo que a esquerda tem que ter vergonha na cara, tem, sabe por quê? Porque vergonha na cara é coragem também. É coragem de ultrapassar todas as dificuldades que estão rolando aí pelo mundo afora, e que vem rolando pelo mundo afora. Se a gente for falar em religião e socialismo, religião e sociedade, vai lá no Banco do Vaticano para tu ver o negócio legal. Não é? Há anos e anos atrás, quem é que detende? Aí eu vou para a minha praia. Quem é que fazia os melhores vinhos? Quem é que fazia os melhores pãezinhos e docinhos conventuais? Eram os religiosos. Era a igreja. Estava tudo ali, né? Então, assim, por trás da fé, por trás de todos os ensinamentos, etc., acabou o escambo. Escambo não existe mais. Escambo era na época de Buda. Escambo era na época de Jesus Cristo também, porque Jesus Cristo trocava.
Ele trocava o quê? Ele trocava o dom da palavra pela comida. Muitas vezes ele ia para a casa de peregrino, de pessoas que gostavam dele, ele ia lá, alguém lavava o pé dele, alguém passava óleo nele, alguém dava de comer dele, né? Então, escambo não tem mais. Hoje em dia é o dinheiro. Ouvir o metal do Caetano que fala, o Caetano falou na belíssima música dele, mas é isso mesmo. Hoje em dia é isso. Quem não tem, que se lasque. Ninguém está pensando na gente, não. É ou não é? Agora, eu vou ficar aqui erguendo uma bandeira, defendendo, vou continuar defendendo os menos privilegiados. Continuo. Para que eu vim para cá? Eu vim para fazer alguma coisa. Então, assim, cada uma das pessoas que estão aqui vivendo esse plano terreno, se tem alguma formação religiosa, se tem filosófica ou não, enfim, o que tiver, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Agora, se eu puder dividir, eu divido. Entendeu? Então, é isso que eu penso. É isso que eu penso. Se eu puder dividir, eu divido. E eu posso dividir a palavra, coisa que Jesus Cristo fazia. Ele sempre dividiu a palavra. Ele ouvia a quem estava com problemas. Então, assim, não é você correr junto com os mais altos patamares do comunismo, do socialismo, do que seja, quase que eu dizia um nome feio aqui, desculpa, mas, enfim, qualquer coisa. Não adianta você estar aí no alto do seu patamar, com todos os seus vis metais, e não ajudar o outro. Mas por quê? Porque a resposta está vindo de onde Jesus provavelmente veio. A resposta ela vem através da natureza, porque ele está dentro da gente. Jesus Cristo está dentro da gente, está dentro da natureza, está em tudo quanto é lugar. O grande problema é porque a questão do fim do escambo trouxe o vil metal. Como é que eu vou viver se eu não tenho dinheiro para pagar o supermercado? Eu vou roubar? Eu vou lá e depredo o supermercado, como aconteceu aqui no Brasil, nessa enchente do Rio Grande do Sul. A galera estava depredando as coisas. Gente, o que é isso? Cadê a palavra? Cadê a sociedade que foi criada durante esses anos todos? Tá? Cadê a humildade? Onde é que anda? É soberba da minha parte perguntar isso? Não, não é soberba. Jesus, eu estou fazendo exatamente essa comparação para vocês verem que muita coisa que Jesus fazia e fez e faz, muita coisa modifica a humanidade. O grande problema o grande problema de hoje é que a descrença, a raiva que muita gente tem, é tanta coisa má que tem nas pessoas que a gente fica assim indignado. É ou não é? É uma indignação que eu sinto, é uma indignação que eu fico pensando às vezes, meu Deus, por que isso? Para que isso? Maktub, estava escrito. Né? Muito bem. Silene, sendo a Holanda um país considerado social-democrata, portanto, como eu disse há pouco, na minha intervenção, os países sociais-democratas, principalmente aqueles mais nórdicos, se aproximam um pouco mais da linha essencial comunista. Sendo a Holanda um país social-democrata, qual é a diferença? Portanto, em benefícios que o povo tem na Holanda, qual é a diferença, por exemplo, relativamente ao Brasil? É grande. Olha, aqui o sistema econômico, político, né? É bem realmente diferente do Brasil. Assim, para dar um exemplo com relação ao político. Aqui na Holanda, que não chama presidente, mas chama de ministro, né?
ele anda de bicicleta, ele vai de trem. No Brasil, como é, o senador lá seu, como é que é, vereador, tudo é pago, gente. Até a Aqui gasolina é não. paga. A gasolina é paga no Brasil. Aqui não. Aqui é bem diferente. É um sistema É realmente. monarquia, gente. Ok, Ó, com relação à minha- pobreza, sim, com a minha relação à pergunta pobreza, era relativamente à comparação entre os benefícios do país vou falar. social-democrata para outro país. E eu citei o Brasil como podia citar outro país qualquer. Ó, para começar, a educação. Aqui, as crianças não são pagas, a escola não é paga até 18 anos. É grátis. Seguro de saúde, todos têm seguro de saúde. É igual o tratamento. Não tem diferença. Há pouco tempo, antes de ontem, tive um problema no olho, me encaminharam logo para o hospital. Ali o tratamento é igual, não tem essa diferença. Eu pago, agora é obrigado todo mundo a pagar o seguro, sim, de saúde. Entendeu? O governo, o salário, quem ganha o salário mínimo aqui, tem muito benefício, gente. Tem benefício no aluguel, se você tem benefício no seguro de saúde, tem atualmente aquela questão que houve, né, da Rússia, porque a gente depende do gás, do dinheiro. Nós tivemos, como é que chama, abonamento? Ajuda. Um abono. Bônus. Sim. Bônus. Como? Sim. Bônus ou abono? Para ajudar a gente pagar a eletricidade, o gás. Então, realmente, eles têm bem diferente. Tem essa ajuda com as pessoas de salários mínimo, né? E não tem... É igualitário, assim, atendimento de saúde é igual, você vai para o hospital, não importa se você paga menos ou mais, o atendimento é igual, assim como os médicos também. Então, transporte também, né? Não é igual, mas não é grátis, não, mas quem tem já acima de 65 anos já tem um desconto. Tem benefícios. Então, tem muito benefícios. Não, então, tem muito benefício. Sinceramente, às vezes eu digo, eu caí no paraíso. Porque, na Terra, porque realmente eu fico refletindo quando eu chego no Brasil, né? Agora mesmo eu fui para o Egito, gente. Eu não sabia que o Egito era tão pobre, pelo amado. Fora o calor que quase que eu virava churrasquinho, porque foi tão churrasquinho, tão quente. Eu andei um pouco assim por perto, né? E eu vi, meu Deus, parece que eu estava na área mesmo favelada do Brasil, sabe? Me senti até no Brasil, assim, num momento bem pobre. Então, gente, realmente a diferença é grande, né? Muito grande, muito grande. Muito grande. A gente realmente tem, aqui na Holanda, também por ser um país pequeno, né? Pode ser também mais fácil, né? Mas o que me chama mais atenção são os políticos. Não tem esses direitos, esses benefícios que no Brasil tem, não. Que tem benefício, tem como é um salário extra para isso, um salário anda de carro, Não, aqui o ministro, eles pegam trem, eles andam de bicicleta, entendeu? Tem apartamento desse tamanho. Tem apartamento pequenininho. A mentalidade é outra. Um médico, ele anda de bicicleta aqui, um advogado, pega ônibus. No Brasil, não, tem que ter um motorista ainda, o povo pagar gasolina. No Brasil, um deputado recebe mais para pagar a sua gasolina do que 5
eu estive a fazer as contas há bem pouco tempo, porque eu estive a comparar, eles recebem um benefício de gasolina que é superior a 5 ou 6 salários mínimos. Deve ser bem mais que isso. Deve ser bem mais que isso. O que eles recebem oficialmente para a gasolina é superior a 5 ou 6 salários mínimos do Brasil. Bom, Sónia, o que é preciso mudar para termos, no mínimo, aquilo que a Holanda tem, aquilo que o povo holandês tem? Eu tenho que matar lenha. Vergonha na cara. Não é os políticos deste país. O que é preciso fazer para que tudo entre na linha reta? Para que tudo entre na linha reta e as pessoas entenderem que o comunismo não é esse que pregoam por aí, mas sim aquela linha que é direcionada. O que é preciso fazer? Olha, nesta altura e da maneira que este país está, um 25 de Abril não era suficiente. Eu estou a ouvir muito mal porque há muitos ruídos, há microfones abertos que estão a tapar precisamente o que a Sónia está a falar. Há muito ruído. Por favor, feche os microfones e só abra quando for falar. Então, Sónia. Peraí, quer ver que eu preciso. Agora está aí melhor? Agora está um pouco melhor. Está um pouco melhor. Então, eu estava a dizer que o que é preciso para mudar é aquilo que a Celinha disse, é vergonha na cara. Estes políticos precisam de pensar um bocadinho naquilo que estão a fazer, porque ninguém que está sentado no Parlamento tem como objetivo o povo, tem como objetivo encher o seu bolso. E para mudar isto, o novo 25 de Abril não era suficiente. Era preciso que nós vivêssemos num país onde as pessoas se importam mais com a política do que se importam com o futebol, e é precisamente o contrário. Nós precisamos viver num país mais solidário. Neste momento eu não vejo solidariedade nenhuma. Eu vejo pessoas cada vez mais egoístas, cada vez a pensar mais em si e por aí fora. Em relação ao comunismo, o comunismo nunca existiu em lado nenhum. E é uma ideia, é uma utopia, porque é impossível todas as classes serem iguais, é impossível. É impossível que nós todos sermos médicos ou sermos doutores, é impossível que todos nós sermos enfermeiros. Sempre vai existir a desigualdade social. E para acabar o assunto que eu tenho mesmo que sair, em relação a Jesus Cristo, eu devo citá-lo e dizer que em relação à política e em relação à religião, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso. E com isso eu vou me despedir e vou sair, porque eu tenho mesmo que sair, está bem? Peço desculpa, gostei imenso de estar com vocês todos. Celinha, um beijinho de parabéns e um abraço grande de Cândido Esteves, querida. Até sábado, se Deus quiser. Até à próxima, Sónia. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela participação hoje. Obrigada. Tchau. Vamos então, não sei se alguém quer acrescentar algo mais, se alguém não disse tudo aquilo que tinha para dizer sobre o assunto, vamos ser um pouco breves, porque daqui a pouco temos que ir embora. Olha, eu fiquei retida na palavra da Celinha, é preciso muita vergonha na cara. Ai, sem dúvida. Muito bem. E a Mena? Pode falar? Aquilo que a Celine não falou sobre a Holanda,
E sobre aqueles países que o Joseph comentou, eles são monárquicos. Eles são monarquistas. E se Não há, e não, se não há, não não há na Europa. se não fossem monárquicos, eles não estariam na posição que estão. Porque hoje as monarquias já não são como eram antigamente. Prova disso é a própria Holanda, que É uma monarquia tirou... constitucional independente. Mas a Sim. monarquia não governa. A monarquia não governa. Isso é Mas uma ela tem uma utopia. instituição. Mas isso é uma instituição e ela tem requisitos, então não tem problema. Mas É não assim, governa, vale não os faz valores. nada pelo povo. Aliás, Mas recebe mais do povo do que governa do povo. Não, Não há, atualmente não. Não. Indico, não há uma monarquia na Europa que governe o país. Uma só. Eles são presidencialistas. Eles têm primeiros-ministros, eles têm premiers. Então é assim. Logo, quando há Eles unem. quando há ministros, não há monarquia, não há um rei a mandar, não há uma rainha a mandar, não há monarquia. Mas há um exemplo moral. Outra. E isso faz com que o seu povo seja mais instruído, faz com que o seu povo tenha mais respeito a partir do momento que ele seja exemplo. Se ele não for exemplo, é aquilo que a Celina diz, é vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Então é assim, é isso mesmo. Veja o caos que foi na Inglaterra. Mas, enfim, é assim, a Holanda... Ai, desculpa, eu não vou ficar calada. A Holanda Mas a Holanda tem outra coisa. É uma monarquia constitucional, independente. Sim. Entendeu? Então, assim, onde é que está o dinheiro para ajudar tudo isso que a Silene falou? É organização e método. Isso é organização e método. Isso pode ser na esquerda, na direita, no centro, enfim, em qualquer lugar. É organização. Olha, o socialismo era o quê? O que foi? O socialismo foi antes do comunismo. Eu chamo Jesus Cristo de socialista. Muitas vezes eu falo. O socialismo é o caminho direto para o comunismo essência. Eu acho, exatamente, eu acho ele muito assim, ligado nas pessoas, tá? Ligado na evolução das pessoas. E é por aí. Agora, mas, na verdade, do jeito que as coisas estão, que as pessoas que estão no políticos, no mundo, que querem aparecer. Frisou. Foi eu falar em apagar. Congelou, falou um palavrão. Falar palavrão, eu não falei palavrão. Foi só eu falar. Eu desapareci. Pessoa dessa linha. Não tem jeito. O tema de hoje não tem nada a ver. Não tem, é questão de onda mesmo, né? Das nuvens, da comunicação. Gente, olha. Vamos encerrar aqui. Sim. Vamos dizer tchau, tchau. Vamos terminar, que é melhor, entendeu? Vamos dizer tchau, vamos desejar um domingo cheio de paz para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir Jesus Cristo. É isso aí. Vamos. Como que é? Minha despedida? Eu já falei. Muita paz, muita harmonia. Vamos seguir daí. É que eu não ouvi, porque continua o ruído aqui. Todos os microfones praticamente estão abertos e isso incomoda imenso a nossa comunicação. Por isso, e como é que fecha o microfone?
Como é que Embaixo. Sim. É desligar o negócio? Não, aqui embaixo tem silenciar. Você aperta no microfone, aí ele fica Você aperta e silêncio. desliga. Coitadinho, o meu, se eu apertar, o telefone cai. Então, Celinho, olha, obrigado pela participação. Continuação de um bom sábado, um bom fim de Eu que semana. agradeço. Oi? E Um até à bom próxima. domingo, uma semana maravilhosa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudade. Fica bem. Mena. Olha, eu quero agradecer. Eu realmente eu adoro já. Eu já estou viciada nos vídeos. Eu gosto de participar. Eu gosto de trocar ideias. Sinto-me muito bem com vocês. Às vezes eu estou mais ausente. Não pensem que eu estou fora. Eu não estou. Eu estou vendo constantemente o que é que vocês dizem e o que é que não dizem. E vou divulgando, vou tentando divulgar o nosso canal para que as pessoas venham, participem, coloquem as suas opiniões, que talvez a gente consiga arrumar temas novos. Por isso eu agradeço mais uma vez ao Joseph a oportunidade de poder fazer parte do grupo e obrigada para todos que nos ouviram, que nos veem. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Até à próxima, E boa então. semana. Obrigado. Obrigada. Silene, boa noite. Acho que é bem madrugada aqui já. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu quero encerrar assim, que a gente tenha Jesus Cristo como um seguidor, que possamos seguir pelo amor, pelo respeito, pela solidariedade, pela compaixão. E foi isso que ele veio nos ensinar na prática, não é só na teoria, porque nós não somos separados do corpo e alma, nós somos um todo. Então, é isso que eu desejo a todos que vão assistir e que a gente esteja atenta a essa linha de pensamento de Jesus. Boa noite, é isso. Obrigada por... Fatinha? Olha, desejo a todos que consigamos viver com alegria, paz e igualdade e, sobretudo, com bastante dignidade. Eu só gostaria de dizer, porque não consigo deixar de dizer que eu essa semana tive um neto maravilhoso, lindo, que é a coisa mais linda que existe na face. Parabéns. Todos os netos de toda a gente. E para o meu, é lindo, e chama-se Antero. Ai, que nome bonito. Meus amigos, obrigado. Parabéns. Uma vez mais, obrigado a todas. Se puderem estar na próxima semana, vamos estar juntos de novo. Quem não puder, fica para a outra semana então. Que tenham uma noite, um dia ou uma tarde, onde quer que nos estejam a escutar. Uma noite, um dia, uma tarde, abençoados. Até à próxima. Vamos despedir-nos e o canal YouTube continua aí agora. Vai ficar com a sua gravação, a gravação deste direto, para que as pessoas possam também entrar lá e dar as suas opiniões, inclusivamente o que nós agradecemos. Eu agradeço sempre que haja até sugestões para nós podermos melhorar, para nós podermos chegar mais longe e mais perto das pessoas. Obrigado a todos, boa noite, até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Boa paz.